Olá! Você irá assistir a mais uma aula do CCVV, curso de cálculo em várias variáveis. E na aula de hoje o nosso assunto será diferenciais para funções de duas ou mais variáveis. E com conhecimentos que nós vamos adquirir nesta aula, nós vamos conseguir resolver este exemplo aqui. Ao se medir as dimensões de um aquário, cujo formato é um paralelepípedo, obteve-se os seguintes valores: largura 100 cm, comprimento 300 cm e altura 50 cm. Sabendo que o instrumento utilizado apresentava uma precisão de 0,15 cm para cada medida, use a diferencial para estimar o erro máximo que pode ocorrer ao calcularmos o volume desse aquário. Bem, eu sou o professor Carlos Opelato e você seja bem-vindo ao meu canal. Então vamos iniciar. Antes de nós vermos o conceito de diferenciais para funções de duas variáveis, vamos relembrar desse conceito para funções de uma variável. Então vejamos. Diferenciais. Para uma função f de uma variável dada por y igual a x, a diferencial dx é uma variável independente, ao passo que a diferencial dy é uma variável dependente. E é definida assim: dy é igual a f' de x que multiplica dx, equação 1, ou a diferencial dy é igual ao produto da derivada da função pela diferencial dx. Na figura 1 nós temos a relação entre o incremento ΔY e a diferencial dy. A figura 1 está aqui, daqui a pouco nós vamos analisar. Já para uma função f de duas variáveis, onde z é igual a f de xy, as diferenciais dx e dy é que são as variáveis independentes, ao passo que a diferencial dz, que é chamada de diferencial total, é que é a variável independente. E ela é definida dessa forma: diferencial dz é igual à derivada parcial de f em relação a x, que multiplica a diferencial dx, mais a derivada parcial de f em relação a y, que multiplica a diferencial de y. Ou também nós podemos usar o símbolo para derivadas parciais, o de Ronde ou o del. Então eu vou ter derivada parcial de z em relação a x, que multiplica a diferencial de x, mais a derivada parcial de z em relação a y, que multiplica a diferencial de y, que aqui vai ser a equação 2. E na figura 2, nós temos a representação geométrica mostrando a relação entre a diferencial dz e o incremento ΔZ. Então vejamos aqui a figura 1. Na figura 1 nós temos o R2, o plano. Então aqui eu tenho a origem, ponto O de coordenada 0, 0. Na horizontal aqui para a direita, positivo eixo x. Na vertical para cima, positivo, o eixo y. Sobre o eixo x nós temos o ponto A e o ponto A mais ΔX. Sobre o eixo y eu tenho o ponto F de A e o F de A mais ΔX. Além disso eu tenho aqui também em verde a nossa curva, a função de uma variável y igual a f de x. Em preto aqui eu tenho a reta t, a reta tangente de equação y igual a f de a mais f' de a, que multiplica x menos a. E essa reta t é tangente à curva no ponto P de coordenadas a e f de a. E aqui eu tenho um outro ponto, que é o ponto Q de coordenadas a mais ΔX, vírgula f de a mais ΔX. Então a mais ΔX está aqui e o f de a mais ΔX está aqui, certo? Esse ponto Q ele foi obtido quando eu peguei o x igual a e dei um incremento a ele de ΔX, que é o aumentamento diferencial dx. Então eu passei a ter o a, passou de a para a mais ΔX. E o ponto P está aqui, e quando eu dei esse incremento eu obtive o ponto Q aqui na curva, certo? Então agora nós vamos analisar o que significa a diferencial dy, que é esse pedacinho aqui, e o incremento ΔY. Então, o que o dy representa? Então, aqui eu tenho a reta t, está tangente nesse ponto. Aqui eu tenho a altura dessa reta t, correto? Quando eu dei o incremento ΔX, a altura da reta passou para esse valor aqui, olha só. Então, ela estava aqui e passou para esse valor. Então, ela teve essa variação na altura. Essa variação de altura, quando eu variei o x em ΔX, nós damos o nome de dy, é diferencial. Então, a diferencial é a variação de altura da reta tangente.
Agora, quem que é o ΔY? Então, agora vamos olhar para a curva. A curva no ponto P tinha essa altura. No ponto Q, ela tem essa altura. Então, eu tive uma variação no X aqui de ΔX. A curva, ela teve uma variação de altura aqui, ó. Essa variação de altura é que é o nosso incremento ΔY. Ok? Então, vamos agora analisar a figura 2. Na figura 2, nós temos o espaço R3. Aqui está a origem, o ponto O de coordenada 0, 0 e 0. O eixo X positivo aqui para frente. O eixo Y positivo para a direita e o eixo Z positivo para cima. Então, aqui sobre o eixo X, eu tenho o ponto A, aí eu dei um incremento de ΔX, que é a minha diferencial dx, e obtive o ponto A mais ΔX. Sobre o eixo Y, eu tenho o ponto B, dei um incremento ΔY, que é a diferencial dy, obtive o ponto B mais ΔY. E aqui eu tenho a minha superfície S, aqui em verde, olha só, tá aqui. E tem aqui o plano de tangência, o plano π, que a equação dele é dada por z menos df de AB, que é igual a derivada parcial de f em relação a x no ponto AB, que multiplica x menos a, mais a derivada parcial de f em relação a y no ponto AB, que multiplica y menos b. Agora vamos analisar, da mesma maneira que nós analisamos aqui o que acontecia quando eu dava um incremento aqui no eixo x, ΔX, o que acontecia aqui com o dy e o dz, quem que era dy e quem que era dz. Lembrando que o dy é a variação na altura da reta tangente, a curva, e o ΔY é a variação de altura da curva. Né? Então aqui nós também temos um ponto de tangência, que é o ponto P, de coordenadas A, B e F a B. Então aqui tem o ponto de tangência da reta com a curva, e aqui tem o ponto de tangência do plano com a superfície. Quando eu variei o x aqui em ΔX, eu obtive na curva o ponto Q. Quando eu estou variando o x e o y, ΔX e ΔY, eu vou ter o ponto Q sobre a superfície. O ponto Q tem coordenadas A mais ΔX, B mais ΔY e F de A mais ΔX, B mais ΔY. Tá? Aqui, o dy, que era o diferencial de y, representava a variação de altura da reta tangente. E o dz, o que o dz vai representar? A variação de altura do plano tangente. Certo? Então, o plano tangente estava aqui, que era essa altura aqui, que é o f de AB, e ele passou daqui para cá. Correto? E o ΔY, o que o ΔY vai representar? A variação de altura da curva. O dz vai representar o quê? A variação de altura da superfície. Então, a superfície estava aqui, ó, e ela passou para esse valor aqui. Então, essa variação de altura da superfície é o ΔZ. Eu incremento ΔZ. E a variação de altura do plano é a diferencial dz. Então, vamos ver. Então, na figura 2, o dz ele representa a alteração da altura do plano tangente, enquanto o ΔZ representa a alteração da altura da superfície, né? Z igual a f de xy. Quando eu vario para ordenar o xy, do ponto AB para o ponto AB, A mais ΔX, vírgula B mais ΔY. Então, variou ΔX por A e ΔY para o B. Então, estava aqui o ponto e passou para cá aquele plano, e aqui no espaço, aqui na superfície, ele estava aqui no ponto P de tangência e passou para esse ponto aqui, ó. Ok? Então, vamos continuar. Então, continuando aqui, eu passei a equação 2 aqui para cima, que nós vamos precisar dela. Em algumas situações, nós usamos a notação df no lugar de dz, fazendo dx, que é igual a ΔX, igual a x menos a, e dy, que é igual a ΔY, que é y menos b. Então, na equação 2, nós vamos fazer isso aí. Então, nós vamos ter para dz o seguinte: dz vai ser igual a derivada parcial de f em relação a x no ponto AB, que multiplica x menos a, mais a derivada parcial de f em relação a y no ponto AB, que multiplica y menos b, que eu vou chamar aqui de equação 3. Beleza? Dessa forma, poderíamos escrever a aproximação linear, que nós vimos lá na aula 39 do CCBB, que era a equação 3, da seguinte forma, usando a notação de diferencial. Então, a aproximação linear f de xy vai ser dada por f de AB mais dz, que vai ser a equação 4, beleza? Bem, então vamos resolver dois exemplos. O primeiro deles é esse daqui, ó. Encontre a diferencial dz dada por
z igual a f de xy igual a y ao quadrado menos 2xy mais 3x ao quadrado. Item 2, compare os valores de ΔZ e dz quando x varia de 1 para 0,97 e y varia de 2 para 2,01. Então nós vamos usar aqui, para resolver o item I, a fórmula 2. Só que em vez de usar essa parte da fórmula 2, nós vamos usar aquela que nós usamos, temos a derivada parcial, usando o símbolo de Ronde. Então, o diferencial dz é igual a derivada parcial de z em relação a x, que multiplica dx, mais a derivada parcial de z em relação a y, que multiplica dy. Então, vamos lá. Vamos calcular a derivada parcial de z em relação a x. Aqui eu tenho a função, né, fxy, z é igual a y ao quadrado menos 2xy mais 3x ao quadrado. Então vamos calcular a primeira derivada de z em relação a x. Então, se em relação a x, o y ao quadrado é uma constante, a derivada da constante é zero, menos, quem que é a variável? X. Então, vou passar o menos 2 que é constante e o y para frente. Então, vou ficar com menos 2y. Coloquei depois aqui, o negativo. Mais derivada de 3x ao quadrado em relação a x vai ser 3 vezes 2, 6x. Então, 6x menos 2y. Agora eu vou derivar z em relação a y. Então, eu vou ter 2y menos, passa o menos 2 e o x para frente, derivado em relação a y1. Então, fica com menos 2x. E 3x ao quadrado constante vai dar zero. Logo, dz vai ser igual a quem? Derivada de z em relação a x é 6x menos 2y, que multiplica dx. Mais derivada de z em relação a y é 2y menos 2x, que multiplica dy. Vejamos agora a solução para o item 2. Nós temos que comparar os valores do ΔZ e do dz quando o x variar de 1 para 0,97, ou seja, o x vai diminuir 3 centésimos e o y variar de 2 para 2,01, o y vai aumentar 1 centésimo. Então, para calcular o dz, eu vou usar essa fórmula. Derivada parcial de z em relação a x no ponto AB, vezes a diferencial dx, mais a derivada parcial de z em relação a y no ponto AB, vezes a diferencial dy. E o ΔZ, nós vamos calcular o valor da função quando x vale 0,97 e o y 2,01 e subtrair o valor da função quando x vale 1 e y vale 2. Então vamos lá. Nós temos que o x ele vale 1 e o dx, que é igual ao Δx, ele vale menos 0,03, ou seja, menos 3 centésimos. E o y vale 2 e o dy, que é a variação do y, que é o Δy, ele vale 1 centésimo. Então, nós já temos que a diferencial de z em relação a x era 6x menos 2y. E a derivada parcial de z em relação a y é 2y menos 2x. No ponto 1 e 2, então vou trocar o x aqui por 1, o y por 2. Então, 6 vezes 1, 6, menos 2 vezes 2, 4. 6 menos 2, 4. Então, a derivada parcial de z em relação a x dá 2. A derivada parcial de z em relação a y, 1 para o x, então está aqui. Ó. Então, y e x, né? 2 vezes o y, que é 2, menos 2 vezes o x, que é 1. Então, 2 vezes 2, 4, menos 2 vezes 1, 2. 4 menos 2, 2 também. As duas deram o mesmo valor aqui, coincidência. Tá? Então, o dz vai ser igual a quem? A derivada parcial de z em relação a x no ponto 1 e 2, vezes a diferencial de x, então é 2. Diferencial de x, menos 0,03, mais derivada parcial de z em relação a y, 2 no ponto 1 e 2, vezes o dy é 1 centésimo. 2 vezes 0,1. 2 que multiplica menos 0,03 dá menos 0,03, ou seja, 6 centésimos negativo. E 2 que multiplica 1 centésimo vai dar 2 centésimos positivo. 6 centésimos negativo com 2 centésimos positivo dá 4 centésimos negativo. Então, o dz deu esse valor aqui. E o ΔZ? O ΔZ, eu vou pegar o valor da função quando o x for 0,97 e o y for 2,01. 0,97 e 2,01. E vou subtrair o valor da função quando x for 1 e y for 2. Fazendo essas contas aqui, eu vou chegar aqui, esse primeiro valor aqui, no ponto 0,97 e 2,01, o valor da função vai ser 2,9638. E o valor da função no ponto 1 e 2, ele vai ser igual a 3. Então, se eu subtrair este valor aqui, então, ΔZ quem que é? É este valor aqui, menos este outro valor aqui. Então, quando eu faço essa subtração desse menos esse, então eu vou ter menos 0,0366. Ou seja,
décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo. Então, vou ter aqui 366 décimos de milésimo negativo. Tirando aqui menos 400 décimos de milésimo. A diferença entre esses dois valores aqui é bem pequenina, tá certo? Então, nós temos que o ΔZ é aproximadamente o DZ. Só que, porém, o cálculo de DZ se torna mais simples. Dá uma olhadinha aqui, para calcular o ΔZ, eu tenho que jogar lá na função. Dá muito mais trabalho fazer do que calcular essas derivadas aqui e substituir. Bem, agora eu vou fazer mais um item. Então, aqui para o item 3, nós temos que encontrar a equação do plano tangente à superfície S, z igual a f de xy, que é essa superfície aqui, no ponto P de coordenadas 1, 2 e 3. Então, x01, y02 e z03. Solução. A equação do plano tangente é dada por essa forma aqui, ó. Derivada parcial de f em relação a x no ponto x0 e y0, que multiplica x menos x0. Mais a derivada parcial de f em relação a y no ponto x0 e y0, que multiplica y menos y0, mais o z0. Logo, z vai ser igual a quem? A derivada parcial de f em relação a x no ponto 1 e 2, multiplica x menos 1, então vamos ver aqui, mais a derivada parcial de f em relação a y no ponto 1 e 2, multiplica y menos 2, mais o z0, que é 3. Então vamos lá. Z é igual a essa derivada que nós já calculamos anteriormente, vale 2. 2 que multiplica x menos 1, mais essa daqui também vale 2, que multiplica y menos 2, mais 3. Então aqui, z é igual a 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos 1, menos 2. Mais 2 vezes y, 2y, 2 vezes menos 2, menos 4, mais 3. Então eu tenho 2x, que é mais 2y, está menos aqui. Aqui eu tenho 2x mais 2y, menos 2, menos 4, menos 6, mais 3, menos 3. Então, essa é a equação do plano tangente. Bem, agora vamos fazer mais um exemplo. Segundo exemplo. Uma indústria fabrica embalagens para sorvetes no formato de um cone, conhecida como cascão. Durante a fabricação de um determinado lote, foi retirado na embalagem e feita a medida da altura e do diâmetro da base, e foi obtido os seguintes valores, respectivamente, 11 centímetros e 7 centímetros, tendo ocorrido um provável erro nessas medidas de no máximo 0,1 centímetro. Faça uma estimativa do erro máximo cometido no cálculo do volume utilizando a diferencial. Observação, o cone ele é circular reto. Então vamos à solução. Então seja V igual a 1/3 de πr quadrado que multiplica h, o volume do cone, onde o R representa o raio da base e h a sua altura. Então nós temos que o volume será uma função de duas variáveis, R e h, o raio e a altura, dado por 1/3 de π vezes R ao quadrado vezes h. Logo a diferencial dV é igual a diferencial dV é igual a derivada parcial de V em relação a R dr, mais a derivada parcial de V em relação a H dH. Então aqui diferencial em relação ao raio, diferencial do raio, diferencial da altura. Então a diferencial dV vai ser igual a quê? Então vamos derivar a função em relação ao raio primeiro. Então o restante é tudo constante. Então o raio é a minha função. Então eu vou ter 1/3 π e o H passando para frente. Derivando o raio ao quadrado, eu vou ter 2 vezes o raio. Então, eu vou ter 2 vezes πrh, 2πrh dividido por 3, vezes a diferencial dr, mais 1/3 de πr ao quadrado, que multiplica a derivada da altura em relação à altura, que vai dar 1. Então, aqui eu vou ficar com 1/3 de πr ao quadrado vezes a diferencial da altura. Sendo cada erro de no máximo 0,1 centímetro, então teremos o ΔR, que é igual a diferencial dr, menor ou igual ao módulo de 1/10. E ΔH, que é igual a diferencial da altura, também menor ou igual ao módulo de 1/10. Então, para estimar o erro máximo na medida do volume, utilizamos o maior erro na medida. Isto é, vamos utilizar o quê? Qual o maior erro? 0,1. Então, o maior erro desse valor aqui é o próprio 0,1. Então, a diferencial do raio vai ser igual a 0,1 centímetro e a diferencial da altura também 0,1 centímetro. Faltou 1 centímetro aqui, deixa eu só colocar aqui. E teremos que
a diferencial dV vai ser igual a 2/3 de π, que multiplica o raio, que é 3,5. O raio, né? Nós vimos aqui o diâmetro, que é 7 centímetros. Então, o raio é 3,5 centímetros. Vezes a altura, que é 11, vezes o erro, que é de 0,1 centímetro do diferencial do raio. Mais 1/3 de πr ao quadrado, então 1/3 de π, o raio é 3,5, vezes o dH também, que é 0,1. Fazendo essas contas aqui, nós vamos chegar que a diferencial do volume vai ser igual a 8,925 terços de π centímetro cúbico, que é aproximadamente 9,3 centímetros cúbicos. Então vamos continuar. Funções de 3 ou mais variáveis. Nós vimos lá na aula 39 do CCVV os conceitos de aproximações lineares e diferenciabilidade. E nessa aula o conceito de diferenciais. Esses conceitos eles são todos para as funções de duas variáveis, mas eles também valem para funções de 3 ou mais variáveis. Por exemplo, para uma função de 3 variáveis, a aproximação linear vai ser dada por f, derivada parcial de f em relação a x, no ponto a, b e c, que multiplica x menos a, mais a derivada parcial de f em relação a y, no ponto a, b, c, que multiplica y menos b, mais a derivada parcial de z no ponto ABC, que multiplica z menos c, mais f de a, b, c. Então, essa é a aproximação linear, f de x, y e z. Já a linearização L de x, y, z, ela é dada pelo lado direito da equação 4. Então, essa parte aqui, olha só, ela é o conceito de linearização. Agora, se w for uma função de 3 variáveis, f de x, y, z, então o incremento ΔW é dado por ΔW é igual a quem? F de x mais Δx, vírgula, y mais Δy, vírgula, z mais Δz, menos a f de x, y e z. Equação 5. E a diferencial dW ela é definida em termos das variáveis independentes. dx, dy, dz. Diferencial de x, de y e de z. Da seguinte maneira. A diferencial dW é igual a quem? A derivada parcial de w em relação a x, vezes a diferencial de x, mais a derivada parcial de w em relação a y, vezes a diferencial de y, mais a derivada parcial de w em relação a z, vezes a diferencial de z. Equação 6. E agora nós vamos ver um exemplo envolvendo uma função de 3 variáveis. E agora, para finalizarmos essa aula, veremos o terceiro exemplo. Ao se medir as dimensões de um aquário cujo formato é um paralelepípedo, obteve-se os seguintes valores: largura 100 cm, comprimento 300 cm e altura 50 cm. Sabendo que o instrumento utilizado apresentava uma precisão de 0,15 cm para cada medida, use a diferencial para estimar o erro máximo que pode ocorrer ao calcularmos o volume desse aquário. Então vamos para a solução. Como o aquário é um paralelepípedo, então o volume do aquário vai ser dado pelo comprimento vezes a largura vezes a altura, CLH. Logo teremos o volume como uma função de 3 variáveis, CLH, que é igual a C que multiplica L que multiplica H. E portanto, a diferencial dV do volume será diferencial dV, é a derivada do volume em relação ao comprimento vezes a diferencial do comprimento, mais a derivada do volume em relação à largura vezes a diferencial da largura, mais a derivada do volume em relação à altura vezes a diferencial da altura. Então, seja o incremento no comprimento menor ou igual ao modo de 0,15, o da largura também e o da altura também. Para estimar o erro máximo, nós vamos tomar a diferencial do comprimento como sendo o maior valor desses valores aqui, desse valor, que é 0,15, da largura também é 0,15 e da altura também é 0,15. Então, a diferencial dV, então a derivada do volume em relação ao comprimento, o comprimento derivado dele é 1 e a largura e a altura passa ali para frente. Então, eu vou ter aqui L vezes H vezes a diferencial do comprimento. Mas a derivada do volume em relação à largura vai ser quem? Passa o C e o H para frente e deriva a largura, que vai dar 1. Mais a derivada do volume em relação à altura. Então, comprimento e largura eu passo eles para frente e derivo a altura que vai dar 1. Então, vou multiplicar por quem? Pela diferencial da altura. E, portanto, agora substituindo,
um incremento ΔZ ele vai ser aproximadamente a diferencial do volume, que é igual a largura é 100 vezes a altura é 50 vezes a diferencial do comprimento 0,15 mais comprimento 300, altura 50 vezes a diferencial da largura 0,15 mais comprimento 300, largura 100 e a diferencial da altura 0,15. Fazendo essas contas aqui, nós vamos chegar que o incremento ΔZ, que é aproximadamente a diferencial do volume, vai ser igual a 7.500 centímetros cúbicos. Parece bastante, né? Porém, olha só, esse valor ele representa apenas 0,5% do volume total, que corresponde a 1.500.000 centímetros cúbicos. Um erro muito pequeno comparado com o volume total. Bem, com isso encerramos mais uma aula do CCVV. E você que ainda não está inscrito no meu canal, aproveite e faça sua inscrição clicando no botão que aparecerá aqui à sua direita. Aqui em cima à sua esquerda você encontrará a última aula do nosso curso e abaixo você tem uma playlist com todas as aulas. Aqui em cima no card você encontra um bonuzinhos, que é uma playlist de geometria analítica. Bem, nos vemos na próxima aula, se Deus quiser. Um abraço do professor Carlos Sopelato.